Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Sila Pneu. O foco é inteligência espiritual, consciência e como o tarô entra nessa história como ferramenta de autoconhecimento. A base para nossa conversa é um texto dela mesma chamado Consciência e Tarô com Sila Pneu. Então o que a gente quer fazer aqui é desempacotar um pouco o que ela quer dizer com consciência. Porque para Pneu parece ser algo bem maior do que só acumular conhecimento, né? Ela fala do desenvolvimento espiritual quase como uma coisa prática, tipo aprender uma habilidade nova. E aí, claro, vamos ver onde o tarô se encaixa nisso tudo. Para começar, tem uma ideia dela que me chamou a atenção. A gente confunde muito o saber com o ser. E ela usa uma analogia bem boa para explicar isso. Ah, sim. A da bicicleta, né? É ótima essa analogia. A Pneu explica assim: no começo a gente tem o conhecimento intelectual. Sabemos que tem que pedalar, manter o equilíbrio, guiar. A teoria toda. Exato, a teoria. Mas a consciência mesmo, aquela de andar de bicicleta de verdade, que deixa a gente fluir, essa só aparece quando a ação vira algo integrado, natural, quase sem esforço. É aí que o saber vira vivência, sabe? Vira parte da gente. Nossa, que imagem forte. E ela pega isso e aplica direto na vida espiritual, é isso? Como que essa diferença entre saber e ser aparece no contexto espiritual, segundo ela? Precisamente aí. O argumento da Pneu é que saber intelectualmente que a gente deveria amar, ou perdoar, ou não guardar mágoa, isso não é a mesma coisa que ter a consciência real dessas atitudes. Tá. A verdadeira consciência espiritual, como ela vê, se manifesta quando essas coisas fluem, naturalmente, sem aquele esforço deliberado o tempo todo, sabe? É quando acontece uma transformação no ego. E aí o desejo de cuidar do outro, por exemplo, ele não é mais uma regra que você segue. Vira uma expressão de quem você é, algo de dentro para fora. Entendi. Não é tipo, preciso lembrar de ser paciente agora, mas sim, a paciência simplesmente acontece como resposta natural. Me lembra um pouco a diferença entre decorar as regras de trânsito e dirigir com atenção, com fluidez, porque aquilo já está incorporado, não porque você está recitando o código na cabeça. Exatamente essa a ideia. Uma coisa é a regra decorada, outra é a internalização, que molda a ação mais espontânea. E a Pneu não para por aí, ela amplia isso. Ela olha para a história da humanidade também, não é? Quase como um espelho maior desse desenvolvimento individual. Como que ela conecta as coisas? Sim, ela faz um paralelo bem interessante. Olha para a jornada humana lá das cavernas até hoje, a era digital, e vê isso como um reflexo do desenvolvimento da nossa consciência coletiva. Um processo lento, gradual. Ela interpreta essa evolução toda como uma capacidade crescente nossa de imaginar, de criar e potencialmente de construir um mundo melhor, mais conectado. Mas ela também aponta um grande obstáculo nesse caminho. E qual seria esse obstáculo principal, esse freio no avanço da consciência na visão dela? Bom, sem surpresa para muita gente, é o ego. Na perspectiva dela, o apego aos nossos bloqueios, aos desejos muito focados na gente mesmo, sabe? As nossas narrativas de eu preciso, eu sou assim. Tudo isso nos desconecta de uma realidade espiritual que seria mais ampla, mais interligada. E aí, cada vez que a gente age a partir desse lugar reativo, com medo, com posse, julgando, é como se a gente desse um passo para trás nessa jornada da consciência. Tipo, o ego nos mantém presos em ciclos, em padrões antigos. Exatamente. Fica repetindo a mesma história, faz sentido. Mas se o ego é o freio, o que seria então o acelerador? Como que a gente sai dessa inércia? Segundo a Pneu, ela fala em transformação ativa, né? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é um processo passivo. Não é algo que simplesmente acontece com o tempo ou por acaso. Exige intenção, exige prática. Voltando lá na bicicleta, para aprender a andar, tem que treinar, ajustar, talvez levar uns tombos, né? Que seriam nossos erros, nossos aprendizados no caminho espiritual. Certo. Precisa de esforço consciente para achar e manter o equilíbrio. Da mesma forma, para transformar o ego, precisa praticar ativamente e continuamente. Praticar o quê?
Qualidades como compartilhar, amar sem esperar retorno, cuidar do outro como a gente cuidaria da gente. Então, é um trabalho constante de se observar, perceber o ego agindo e aí escolher diferente. Escolher uma resposta mais alinhada com essa consciência maior que ela fala. Exatamente isso. Peniel enfatiza muito que é um processo, não um evento único. A cada escolha consciente que a gente faz, agir pelo cuidado em vez da raiva, por exemplo, a gente fortalece esse músculo da consciência. E com o tempo, com a prática dedicada, esse jeito novo de ser vai ficando mais natural, mais fluido, como pedalar a bicicleta que virou, segunda natureza. A construção dessa consciência espiritual para ela é algo bem artesanal, feito no dia a dia. Entendido. Já falamos bastante dessa diferença entre consciência e intelecto, do ego como obstáculo, da prática como caminho. Mas o título do texto dela também fala do tarô. Onde que ele entra nessa visão da Sila Pneu? Como que o tarô se conecta com essa jornada toda? Então, o tarô, na abordagem que a Pneu apresenta, ele surge como uma ferramenta. E uma ferramenta potente para quê? Para o autoconhecimento. Ela descreve o tarô como algo que pode oferecer equilíbrio, direcionamento e, acho que principalmente, clareza nessa jornada interior, que, convenhamos, muitas vezes é bem confusa, né? Com certeza. E um ponto importante que ela ressalta, o uso do tarô aqui não está ligado a nenhuma religião específica. É uma ferramenta mais psicológica, espiritual num sentido amplo. Então, não é para prever o futuro, nem para seguir dogma nenhum. Qual seria a função dele, assim, mais especificamente? Todo mundo tem, lá dentro, mesmo que adormecido. Então, quando a gente reflete sobre as cartas, pensando numa questão nossa, num momento de vida, a gente pode começar a enxergar padrões. Padrões de comportamento, desafios que estavam escondidos, oportunidades de crescimento. Coisas que a mente consciente, muitas vezes dominada pelo ego, não percebe. Interessante isso, a ideia do espelho. Quer dizer, em vez de dar respostas prontas, ele ajudaria a gente a fazer perguntas melhores, a olhar para dentro com mais foco. Pneu dá exemplos de como algumas cartas poderiam provocar essa reflexão? Sim, ela menciona algumas para ilustrar que tipo de insight pode surgir dali. Por exemplo, ela fala da Imperatriz. Refletir sobre a Imperatriz nos convida a pensar como eu estou nutrindo a mim mesma e aos outros. Qual o papel do cuidado, do amor genuíno na minha vida? Será que eu estou agindo a partir desse lugar de abundância, de nutrição, ou estou mais na carência, no controle? Que seriam manifestações do ego, né? E essa reflexão poderia então alimentar aquela prática consciente que a gente falou antes, a de escolher o diferente. Exatamente. Liga tudo. Outro exemplo que ela dá é um mago. Essa carta fala muito de poder pessoal, de iniciativa, de usar nossos recursos, nossos talentos para criar algo no mundo. Refletir sobre o mago pode ajudar a gente a perceber onde estamos, talvez, abrindo mão da nossa responsabilidade, onde estamos presos na inércia, por medo, por dúvida. De novo, padrões ligados ao ego, né? Em vez de assumir nosso poder criativo. Entendi. E talvez a roda da fortuna, como ela se encaixaria nesse esquema? A roda da fortuna é clássica para isso. Ela nos coloca de frente com os ciclos da vida. As mudanças inevitáveis, os altos e baixos. Pneu usa essa carta para ilustrar a necessidade da gente desenvolver uma consciência mais flexível, capaz de entender e se adaptar a esses movimentos todos, sabe? Em vez de ficar resistindo ou se identificando demais com a fase boa ou com a fase ruim. É sobre achar um centro, um eixo estável no meio da muvuca toda, o que é um aspecto fundamental do amadurecimento da consciência. Certo. Então, o tarô, nessa visão, não é um oráculo que diz vai acontecer isso. É mais um diálogo com a nossa própria mente, com a nossa alma, usando os arquétipos como linguagem, para iluminar onde o ego pode estar atrapalhando e onde a gente pode aplicar aquela prática de transformação. Perfeitamente colocado. É isso. A proposta é que, com a prática de usar o tarô como essa ferramenta de reflexão, a intuição vai se fortalecendo, a leitura deixa de ser uma busca por respostas fora e vira mais um guia interno mesmo, natural, para navegar as complexidades da vida e do próprio desenvolvimento da consciência. Funciona como um catalisador para o autoconhecimento e para esse alinhamento interno. Faz todo sentido.
essa integração do tarô. Mas voltando para a prática diária, que parece ser mesmo o motor principal na visão da Pneu. Falamos em praticar ativamente, escolher conscientemente. Isso pode soar um pouco, sei lá, abstrato para quem está ouvindo. O texto dela dá pistas mais concretas de como seria essa prática no dia a dia. Sim, a orientação é bem prática, na verdade. E começa com a autoobservação, bem pé no chão. Paine sugere prestar atenção constante nos próprios pensamentos, nas escolhas que a gente faz, até as pequenininhas, nas nossas reações automáticas e, um ponto crucial, nas intenções por trás do que a gente faz. Se perguntar mesmo, por que eu estou fazendo isso? De onde está vindo esse impulso? Uma espécie de vigilância interna, mas sem se criticar o tempo todo. Mais uma curiosidade. Exato. Uma observação curiosa, honesta, sem chicote. E a partir daí, dessa observação, entra a prática ativa. E significa escolher, deliberadamente. Cultivar qualidades como a empatia, tentar sentir com o outro, não só pelo outro. O cuidado genuíno, fazer algo pelo outro sem ficar esperando retorno. A gratidão, reconhecer e valorizar o que a gente tem. O compartilhar, não só coisas materiais, mas tempo, atenção, conhecimento. É um convite diário para a gente desafiar os padrões do ego. Aqueles automáticos, a reatividade, o medo, a mesquinhez, o julgamento. E, conscientemente, abrir espaço para essa sabedoria interna, para esse lugar de cuidado e conexão, poder se manifestar. E isso nos traz de volta para a imagem da bicicleta espiritual, né? No começo, essa escolha consciente exige esforço, parece meio forçado. Talvez a gente até tropece, mas com a persistência, com a prática. O equilíbrio vai ficando mais natural. O movimento de escolher o amor, o cuidado, a partilha, em vez daquela reação automática do ego, vai ficando mais fluido, menos forçado. Isso não quer dizer que o ego some, viu? Não é isso. Mas a gente aprende a navegar com ele, aprende a não ser dominado por ele o tempo todo. É um processo contínuo, uma jornada de aprendizado, de integração que dura a vida toda. Não é um ponto de chegada. Essa abordagem prática, bem focada no processo, é bastante clara. E no texto, a Pneu também parece fazer uma conexão entre essa transformação de cada um e algo maior, né? Uma dimensão mais coletiva. Sim, tem uma mensagem unificadora ali que é bem importante. Embora cada pessoa tenha a sua jornada única, Pneu sugere que, na essência, a gente compartilha a mesma natureza. Somos todos potencialmente consciência nesse processo de despertar, de integração. A ideia central é que quando a gente aprende a dominar as reações do ego e a cultivar essas qualidades, amor, cuidado, compartilhamento no nosso pequeno mundo, na nossa vida, a gente não está só se beneficiando individualmente. Então, esse trabalho interno não é só para mim. Ele teria um impacto para fora também. Exatamente. Na visão dela, essa transformação interna, inevitavelmente, ela reverbera, ela ecoa para o mundo ao nosso redor. Ao mudar a nossa própria vibração, digamos assim, ao agir a partir de um lugar de mais consciência, de mais cuidado, a gente influencia sutilmente as nossas relações, o nosso ambiente e, no fim das contas, a gente contribui para aquela evolução coletiva da consciência que ela mencionou lá no contexto histórico. O individual e o coletivo estão, assim, super ligados. Ok. Então, tentando amarrar os pontos principais que a gente tirou do texto da Sila Pneu. Primeiro, essa distinção-chave entre saber na teoria e viver na prática, a consciência integrada como a bicicleta. Depois, o ego como sendo o grande obstáculo, mas também a chave, porque é a transformação ativa dele, com prática diária, que abre o caminho para o desenvolvimento espiritual. E aí o tarô entra como essa ferramenta, sem vínculo religioso, um espelho da alma mesmo, para ajudar nesse processo de se conhecer e se alinhar. Exato. E a grande ênfase, o ponto crucial, parece ser a prática contínua, a autoobservação atenta e as escolhas conscientes no dia a dia. Elas são apresentadas como o motor real para fazer essa consciência mais elevada virar algo natural, integrado, como andar de bicicleta.
Isso, claro, abre uma porta interessante para a gente pensar, né? Como essa abordagem tão prática, focada em transformar o ego e agir conscientemente, como ela conversa ou se diferencia de outras tradições, outros caminhos de autoconhecimento, que talvez enfatizem mais meditação, ou devoção, ou estudo. Verdade. E para a gente fechar, deixando uma pulga atrás da orelha para quem nos ouve refletir depois, a Painel conecta essa transformação individual do ego com a evolução da consciência coletiva, que ela diz ser lenta. Então, se essa consciência mais elevada, como ela descreve, fica mais natural com a prática diária, intencional, de ir além do ego, escolhendo cuidar, amar, compartilhar, fica a pergunta no ar: qual pequeno hábito diário de cuidado ou compartilhamento, desses que parecem até bobos, insignificantes, se fosse multiplicado por muita gente, poderia silenciosamente começar a acelerar um pouquinho essa evolução coletiva que ela menciona? Fica aí para a gente pensar. controle tá aqui, ó. Lembra daquela tarde de verão no elevador, voltando da praia, que você me abraçou e eu te abracei? E quanto mais eu me entregava, mais nascia o meu desejo. E mais eu te queria, sem palavras, sem pensamentos. Uma vida inteira resumida só no desejo da sua boca, dizendo o meu nome, da sua mão segurando a minha mão, do seu corpo revelando o meu corpo, como se o mundo fosse pela primeira vez você, meu ponto de referência nesta cidade.